Olá pessoal, bem-vindos ao nosso resumo da lição da semana. Provavelmente essa semana você deve estar preocupado porque a lição ainda não chegou para você. E a razão fica evidente onde a gente está. Estamos em missão, novamente em um outro lugar, dessa vez no Peru. E vocês veem as pessoas aqui atrás da gente que estão trabalhando como processo missionário. Hoje é um dia especial de coleta de alimentos para as famílias carentes. Estamos durante toda a semana, depois você vai ver as imagens aí ao longo da lição, trabalhando nessa direção. A lição desse trimestre começa com o estudo de um novo livro, o livro de Coríntios, e um ministério novo de Paulo. Paulo, dessa vez, fica muito tempo em uma cidade só, a cidade de Corinto. A cidade de Corinto oferta desafios bastante grandes, bastante complexos para o processo missionário de Paulo. E a principal preocupação, que já logo aparece na introdução do livro de Coríntios, é a preocupação com a divisão, com os problemas e conflitos internos que os membros da igreja de Corinto enfrentavam. Brigas, dissidências, opiniões divergentes, e essas coisas preocupavam Paulo, porque poderiam bloquear o processo do evangelho, bloquear o crescimento da igreja naquela região. A grande pergunta é por que Paulo passa tanto tempo ali? Por que passar 18 meses num único lugar? Por que ficar 18 meses numa única cidade? Uma das razões é porque Deus vira para Paulo e diz: ainda há pessoas minhas nessa cidade, há muita gente no meio dessa cidade que precisa ser alcançada pelo Evangelho. E por isso, Paulo escolhe ficar ali. Paulo, durante esse tempo, trabalha para sustentar a igreja de Corinto com mensagens e estruturas necessárias para que o futuro daquela igreja se mantivesse adequado. Não é muito diferente do que estamos fazendo aqui. Estamos numa grande cidade, na periferia de uma grande cidade, vivendo o conflito de duas grandes estruturas. Pessoas com muito dinheiro, como havia no comércio e nas pessoas abastadas de Corinto, e pessoas com quase nada, dependendo da ajuda e da interferência de pessoas que venham e, de alguma forma, manifestem amor para com elas. Por isso eu te convido para essa semana estarmos juntos para descobrir, em primeiro lugar, como Deus pode transformar uma cidade grande como Corinto numa cidade evangelizada, numa cidade onde o evangelho prospera. E segundo, de que forma Deus assessorou Paulo e de que maneira abriu caminho para que o evangelho produzisse seus efeitos e as pessoas fossem contagiadas pelo amor genuíno do evangelho. Que tenhamos uma boa semana, meu desejo para vocês. Nos vemos amanhã para estudarmos mais uma lição. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Continuando a nossa lição, agora iniciando formalmente o estudo do livro de Coríntios. Que coisas interessantes aparecem nessa introdução, nessa lição, que é a número 1, que introduz o processo da compreensão do livro das cartas ao povo de Corinto. Primeira coisa interessante é o chamado de Paulo. Quem era Paulo e por que Paulo é considerado o grande apóstolo dos gentios? Paulo é um apóstolo improvável. A última pessoa que alguém poderia imaginar para convidar para ser apóstolo seria Paulo. Você conhece a história? Saulo de Tarso inicia o seu processo de contato com o cristianismo na perseguição aos cristãos. Era um sujeito bastante rigoroso na forma com que cumpria os ritos da religião que ele conhecia, que era a religião judaica. Era um sujeito que, como qualquer judeu, aguardava ansiosamente a manifestação do Messias, aquele que viria para redimir o povo de Israel, para salvar o povo de Israel, para colocar de novo o povo de Israel na pujança do passado, no chamado original daquele povo para ser luz para o mundo inteiro. E nessa coisa zelosa de Paulo cuidar daquilo que era mais importante para ele no processo da cultura e religiosidade que possuía, Paulo se perdeu em um determinado momento, confundindo as questões. A história de Paulo, no episódio de Estevão, que depois resulta em Paulo retornar com um pedido de que pudesse exterminar aqueles que estavam manchando a reputação adequada da religião judaica na perseguição aos cristãos, termina com um encontro de Paulo com Cristo. No caminho de Damasco, na busca de um reduto cristão, Paulo se depara com aquele a quem ele perseguia. É interessante observar a pergunta que Jesus responde na indagação de Paulo: quem é você? Quem é esse que eu estou vendo? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Imagina na mente de Paulo todas essas coisas se realizando num momento único,
ele repassando todas as profecias do Velho Testamento, reconstruindo toda a história do povo hebreu, até chegar na história do Messias, que ele achava que era um rebelde e agora descobre que é o Filho de Deus, o Messias esperado, e que o povo de Israel o rejeitou. Você consegue imaginar o impacto disso na vida de Paulo? Alguém que era sincero, mas estava sinceramente errado. Qual é a autoridade de Paulo que lhe permite se tornar apóstolo? Há coisas interessantes sobre ele. Paulo não se considerava digno de ser apóstolo. É um apóstolo tardio, chamado depois do início dos discípulos, dos 12 que acompanharam Jesus por 3 anos e meio. E esse apóstolo tardio, que é um vaso escolhido por Deus, recebe uma autoridade específica. Paulo tinha autoridade para dizer e fazer o que fazia, porque Deus o chamou. Se torna um embaixador de Cristo a um mundo que ignorava completamente a ideia de um Messias, os gentios. De onde vem a autoridade de Paulo? Há pelo menos 3 elementos interessantes em Paulo. O primeiro, sua autoridade vem do chamado. Ele foi chamado por Deus. E isso dava a ele toda a condição de ser apóstolo. Mas Paulo é uma pessoa especial. Foi educado no mais estrito da cultura judaica e, portanto, compreendia todos os elementos que compunham a cultura judaica, as doutrinas e os elementos legais construídos pelos sacerdotes e fariseus ao longo do tempo. Paulo cumpria todos esses rituais fielmente a ponto de poder dizer para as pessoas: ninguém é tão cioso no cumprimento dessas coisas como eu. Mas Paulo tem mais questões. Paulo tem origem romana e por isso tem uma segunda autoridade importante para quem vai pregar aos gentios. Ao mesmo tempo que ele é um judeu, por uma questão familiar e estrutural, ele também é romano como um cidadão e tem possibilidade de entrar em lugares e falar com pessoas com uma autoridade de quem também é romano, de quem também faz parte de uma outra cultura. E isso é importante quando pensamos no contexto do evangelho aos gentios. Deus escolheu especificamente alguém que pudesse adentrar essas cidades e, sem tanta resistência, se aproximar com autoridade, com propriedade desses lugares. Mas Paulo tem mais coisas. Paulo foi educado em línguas diferentes, com um modelo filosófico e uma estrutura mental privilegiada na escola que o desenvolveu. Paulo foi aluno de Gamaliel, uma escola de origem aristotélico-judaica, portanto tinha uma compreensão muito clara do grego e da estrutura grega de pensamento, assim como também tinha uma compreensão bastante firme, clara, precisa da cultura romana e, obviamente, da cultura hebreia. E juntando esses 3 elementos, Paulo se torna a pessoa necessária para que o evangelho se expandisse em um lugar difícil, como o mundo gentílico. Especificamente na história de Corinto, nesse tempo que Paulo passa em Corinto, a gente vê um contraste, uma mudança drástica na forma inicial do processo evangelístico de Paulo. Quando Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, há uma mudança completa na forma de abordar o evangelho. Ele abandona um pouco dessa questão retórica e de todo esse conhecimento estrutural que o seu passado de educação propiciou para ele. E agora adota uma nova abordagem, um outro modelo. E nós vamos ver ao longo dessa semana por que essa mudança tão drástica na forma de abordar o cristianismo, de a forma de abordar o evangelho com as pessoas depois que ele sai de Atenas e migra para Corinto. Venha com a gente, vamos continuar mergulhando na história de Paulo e na história dessa cidade de Corinto para compreender por que essas cartas são tão importantes e que conexões essas cartas têm conosco, 2000 anos à frente na história, vivendo realidades muito semelhantes, seja na parte ruim dessa história, seja na parte boa dessa história. Nos vemos amanhã. Um grande abraço. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Continuando a nossa lição, qual é essa grande mudança que acontece no Evangelho de Paulo? Paulo muda de uma cidade para outra, sai de Atenas, o centro da filosofia, o centro do pensamento filosófico de sua época, um dos grandes berços do pensamento filosófico até os dias de hoje, o lugar onde estava o Areópago, onde as pessoas discutiam as grandes teses da filosofia, e agora vai para Corinto, um centro comercial, um lugar onde o dinheiro e as questões envolvidas no processo comercial fluíam naquela cidade. Além disso, Corinto guardava também, além da questão comercial, aspectos religiosos da cultura grega bastante profundos, que envolviam a forma de adoração e as divindades do período grego. Que grande mudança acontece aqui?
Quando a gente observa Paulo no contexto da igreja em Atenas, no contexto da pregação do evangelho em Atenas, exatamente por estar ali, Paulo tem a ideia de que o argumento a favor do evangelho seria buscar correspondência estrutural, por exemplo, em argumentos ou estruturas que se aproximassem da retórica do modelo grego. Depois de apresentar o evangelho dessa forma, ele percebe que isso não produziu o resultado esperado. E agora, chegando em Corinto, Paulo faz uma mudança completa no método. O evangelho é o mesmo, a mensagem é a mesma, e essa é a grande questão. O evangelho nunca muda, nunca se transforma, ele é sempre o mesmo. Até porque o evangelho na Bíblia é uma pessoa e não um conceito. Mas os métodos podem mudar. Quando você está em determinados lugares, é necessário que se reconheça os métodos que dão certo naquele local e os métodos que dão errado, e se escolha métodos adequados para cada local. Como que estamos fazendo por aqui? Como apresentar o evangelho para pessoas que são tão sofridas pelas coisas que a vida impõe nesse mundo em que estamos, nesse mundo de pecado? Como abordar pessoas que têm incertezas, às vezes básicas, com respeito ao que vão fazer amanhã, de onde virão os recursos para sustentar sua família? De que maneira compartilhar o evangelho num lugar assim? E como dizer para essas pessoas que existe um evangelho que traz justiça e paz, sendo que essas pessoas às vezes vivem a perspectiva de que no mundo tudo é muito difícil porque existem pessoas que de forma inadvertida ou corrompida desviam recursos, não aplicam nos lugares certos e as pessoas passam a não acreditar mais ou não ter mais esperança num futuro adequado. De certa maneira, o que Paulo encontra em Corinto e contrasta com a sua abordagem em Atenas demonstra exatamente isso. A percepção de que há algo que une todos esses processos e que a simplicidade do evangelho é talvez o melhor de todos os métodos para atingir pessoas em qualquer circunstância. E Paulo faz uma mudança. Agora o evangelho para ele, na sua abordagem metodológica, faz parte de uma decisão que ele apresenta. Decidir que a partir de agora o evangelho é Cristo e este crucificado. Qual é a grande questão aqui? Para que isso também não se transforme em algo retórico. Paulo percebe que atuar na direção do evangelho seria conseguir demonstrar às pessoas quem de fato é Jesus. E há várias maneiras diferentes para que isso se manifeste, para que isso se apresente, para que essas questões sejam feitas da maneira adequada. Paulo compreende que esse Cristo crucificado implica amar as pessoas a um nível tal que as pessoas percebam a partir dele que Cristo vive nele. E essa é uma coisa fantástica do Evangelho, a oportunidade que nós temos de demonstrar amor para com as pessoas. Não um amor superficial, que apenas pensa em modelos solidários, isso é importante, as pessoas precisam de ajuda, mas um amor que ultrapassa isso. Um amor que faça com que as pessoas percebam que de fato nos importamos com elas, não só com as necessidades que estejam passando. Um amor que dedica tempo, e talvez por isso Paulo passou tanto tempo na igreja de Corinto. Um amor que implica ajudar as pessoas de maneira diferente, algo que ultrapasse só as coisas materiais e só as necessidades básicas, mas que alcance o coração das pessoas. O convite dessa mudança metodológica de Paulo é um convite para você, é um convite para mim, é um convite para todos nós. É que aquilo que está descrito como a essência do Evangelho em Mateus 24, lembra? Mateus 24, os versos 12 a 14 apresentam esse modelo. A iniquidade, a maldade do mundo foi se alastrando a tal ponto que o amor de quase todos se esfria. E aí vem uma apresentação clara de que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no quê? No amor que de quase todos se esfriou. E é este o evangelho do reino que será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Qual a diferença deste modelo de amor para tudo aquilo que a gente já observa de solidariedade no mundo? É que esse amor ultrapassa a preocupação material, alcança o coração das pessoas e a essência do Evangelho, Cristo e esse crucificado. Deixou todas as coisas para vir a esse mundo, morrer por aqueles que sequer o conheciam. Abandonou a riqueza, abandonou a glória, se fez carne, habitou entre nós, levou sobre si as nossas feridas, as nossas estruturas degeneradas do pecado. E, a partir disso, abriu caminho para voltarmos para casa. É disso que se trata a frase de Paulo. Decidir que, a partir de agora,
Só isso importa, Cristo e esse crucificado. Que isso seja um estímulo para todos nós, para que compartilhemos com pessoas não apenas questões materiais, mas que compartilhemos tempo, dedicação, compreensão, que prestemos atenção nessas pessoas, para que elas se vejam como seres humanos e recuperem a sua identidade outra vez, e possam reconhecer Jesus, este crucificado, como sua única esperança de salvação. Que Deus abençoe você. Nos vemos amanhã para continuarmos nossa abordagem dessa lição. Olá pessoal, bem-vindos de volta, continuando a lição da semana. Pergunta de hoje: por que escolher uma cidade como Corinto para ser base de um processo evangelístico? De tantas cidades boas, tranquilas para se propagar o evangelho, por que escolher uma cidade como Corinto? Que cidade era essa e que peculiaridades essa cidade traz para ser tão difícil a proclamação do evangelho ali? Primeiro, Corinto é uma cidade comercial, uma cidade de comércio internacional, uma cidade importantíssima para o Império Romano, uma cidade reconstruída pelo Império. Por que escolher essa cidade? Outra característica muito comum em Corinto, exatamente por conta dessa questão do comércio internacional, pessoas de todo lugar afluíam à cidade de Corinto, e isso aumentava, em consequência desse processo, elementos de sincretismos religiosos, sincretismo cultural e uma coisa complicada no meio de tudo isso, que é o aumento da prostituição. Corinto era uma cidade de um nível de moralidade altíssimo. Como pregar o evangelho num lugar assim? Aliás, por que se estabelecer num lugar assim? É interessante que quando Paulo chega em Corinto, ele encontra um sujeito de nome Áquila, que tem uma profissão semelhante à dele, e exatamente por essa proximidade os dois começam a trabalhar juntos, e enquanto trabalham fabricando tendas, neste processo de fabricar e estar na cidade, Paulo começa a pregação do evangelho. Por que escolher Corinto? Deus, entre aspas, o que eu vou dizer, é o culpado dessa escolha. Deus vira para Paulo e diz: há filhos meus aqui. Existem pessoas que eu preciso alcançar. E a cidade que parecia obscurecida pela história do pecado se torna a cidade onde a luz deve resplandecer. Isso nos ensina lições muito interessantes a respeito da pregação do evangelho no nosso contexto. A cidade de Corinto enfrentava dificuldades de várias ordens. Dificuldades comerciais, dificuldades estruturais, dificuldades com as pessoas, com o estilo e modelo de ação dessas pessoas. E todos esses processos implicavam em escolha de métodos adequados para alcançar essas pessoas. A própria forma como Paulo está presente num processo de trabalho também era uma maneira de pregar o evangelho. Embora Paulo fizesse isso porque não queria ser um peso à igreja, isso também acabava sendo parte da sua metodologia, porque ele podia estar com as pessoas, conversar com as pessoas, para além das questões do evangelho, para as questões comerciais, como um fabricante de tendas. E conversa vai, conversa vem, poder partilhar com as pessoas parte do evangelho. Quando olhamos para uma cidade como essa, como estamos aqui, não é diferente. Enquanto estamos focados na busca de estratégias ou formas de alcançar as pessoas com o evangelho, as pessoas vivem a sua vida, correm de um lado para o outro, estão correndo atrás das suas questões pessoais, de toda ordem. É uma cidade como outra qualquer. Uma cidade de contrastes, uma cidade de diferenças, uma cidade de dificuldades extremadas por cultura arraigada de processos ligados a diversos modelos religiosos. Como atingir essas pessoas? Uma coisa interessante da cidade de Corinto e dessa forma como Paulo vai atuar com os membros da igreja de Corinto tem a ver com essa compreensão. Deus não escolheu Corinto à toa. Deus escolheu a cidade de Corinto como uma base importante da proclamação do evangelho aos gentios, porque Deus enxerga o que nós não vemos. Se você olha o nosso entorno, você pode ver aquilo que os olhos permitem ver. Pessoas com dificuldade, pessoas vivendo em situação de pobreza, pessoas vivendo o contraste que esse mundo propõe. Essa é uma forma de enxergar. A outra forma de enxergar é chegar perto dessas pessoas, visitar suas casas. E imagina que num lugar como esse, onde a gente está, estamos aqui pedindo alimentos para ajudar pessoas que estão em condição pior do que essas pessoas que nos cercam. E por incrível que pareça, essas pessoas de coração aberto compreendem isso e nos ofertam ajuda.
E com isso podemos ajudar pessoas que estão em condição pior. Quando você se aproxima dessas pessoas e entra nas suas casas, você descobre que elas estão dispostas a compartilhar aquilo que têm e até aquilo que não têm. E a grande pergunta é por quê? Essas são questões importantes quando se entra numa cidade como Corinto. Se aproximar das pessoas e conhecê-las como são. Ver aquilo que Cristo viu nessa cidade e que os olhos não permitiam ver. O que aos olhos humanos poderia ser estranho, escolher uma cidade dessa para pregar o Evangelho, quanto tantas outras poderiam ser atingidas, tem algo que ver com Deus e não conosco. Por isso, o grande conselho da lição de hoje é que a gente consiga enxergar a partir do olhar de Cristo, consiga enxergar a partir da perspectiva de Deus. Ou seja, quando temos que cumprir a missão, temos que buscar em Deus os lugares para essa missão. E Deus nos indicará quais são os melhores lugares e quais são as melhores formas, como indicou para Paulo. Se você estiver disposto, basta que peça a Deus e Ele vai te indicar. Vai te indicar pessoas, vai te indicar lugares, que podem ser desde lugares distantes, como estamos aqui, como podem ser um lugar bem pertinho de onde você está, numa pessoa que está ao seu redor. Basta que você enxergue isso. Essa é a escolha adequada, a escolha que vem de Deus e não a escolha que vem da nossa própria competência. E isso é o grande aprendizado da eleição da cidade de Corinto como uma base missionária, da estrutura do Evangelho aos gentios que cercava Paulo em todo o seu ministério. Que Deus te abençoe, para que você consiga enxergar a partir dos olhos de Cristo qual seja a sua missão, qual seja o lugar ou quais sejam as pessoas para quem Deus quer que você leve o Evangelho na forma direta, na forma prática, na forma de proximidade, para que as pessoas possam entender que Cristo vive em você, que Cristo vive em mim. Que Deus te abençoe, nos vemos amanhã, continuando nossa estrada, nossa jornada com Paulo em Corinto. Você já recebeu uma proposta de algum trabalho, alguma coisa, e de repente quando você começa tem a sensação de que não vai dar certo e você tem o desejo de desistir? Paulo passou por isso quando foi chamado para trabalhar em Corinto. Ao observar a cidade, observar o comportamento das pessoas, entender o tamanho da encrenca que aquela cidade era, Paulo teve um momento que pensou em desistir. Por que não desistiu? Por que não abandonou a missão? Por que Paulo continuou com o seu processo missionário? A razão para isso é bem simples. Deus apareceu na história e quando Paulo estava pronto a desistir, Deus interferiu. Interferiu em primeiro lugar dizendo para Paulo que naquele lugar havia gente que precisava ser salva, gente que ele estava vendo e Paulo ainda não. Mas não bastou isso. Paulo também foi avisado por Deus de que durante todo aquele processo Deus estaria com ele. Deus fez promessas a Paulo. Não importa quão difícil seja, não importa o que aconteça, eu vou ser contigo. Eu vou te apoiar, eu vou te sustentar, eu vou fazer com que as coisas prosperem. E dessa forma Paulo foi sustentado por Deus. Na nossa vida, muitas vezes, quando iniciamos um processo de missão, quando começamos nossa história de trabalho a favor de alguma questão, desafios aparecem. Para gente que vive esse processo de, a cada período de férias, sair para alguma missão, a gente nunca sabe exatamente aquilo que vai encontrar. A gente planeja, a gente escolhe o lugar, a gente ora antes, a gente faz os contatos necessários, mas uma coisa é o que a gente planejou, a outra coisa é chegar em um local e descobrir como as coisas de fato acontecem. Uma coisa é você imaginar como um local é, a outra coisa é você começar esse processo e ter que descobrir que, na prática, esses lugares não necessariamente são aquilo que você pensou e as coisas não vão fluir da maneira como você espera ou da maneira como você acha que elas vão fluir. Coisas que você planejou não deu certo e coisas que você não planejou aparecem para você fazer. E essa é a parte incrível, porque Deus abre caminhos onde aparentemente os caminhos se fecharam. Eu não sei que tipo de desafios você enfrenta na sua vida, seja no sentido pessoal ou mesmo no sentido da missão que Deus te confiou, na forma como Deus te posicionou para pregar o Evangelho onde você está ou em algum outro lugar. Mas o que a lição de hoje diz para nós é: não importa qual seja o lugar, não importa qual seja a missão, há uma promessa de Deus. Em qualquer trabalho feito a favor dele, ele vai nos sustentar, ele vai nos apoiar, ele vai estar conosco sempre.
para ajudar a superar os desafios, para ajudar a superar os problemas, para ajudar a enfrentar os problemas. Mais do que isso, ele também nos promete que vai indicar os melhores locais e as melhores formas. E às vezes aquilo que a gente planejou dá tudo errado. Como Paulo no Areópago, como Paulo em Atenas. E aquilo que a gente não imaginava é o caminho que se abre para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam salvas, sejam renovadas na sua esperança ou descubram a esperança do Evangelho. O que precisamos fazer? 3 coisas. Número 1, nos prepararmos. Estudamos durante um trimestre inteiro que a comunhão, o estudo da palavra de Deus são importantes como fundamentos daquilo que será a missão. Segundo, estar dispostos, disponíveis para aquilo que Deus nos indica como missão. Terceiro, termos a coragem de, além da disposição, buscarmos a ação direta, a atividade direta no sentido da proclamação do Evangelho. E esse é o grande desafio a ser enfrentado no tempo em que estamos. Se por um lado é fato de que o Evangelho não será terminado na sua obra de pregação por um ato humano, é o Espírito de Deus derramado sobre nós que ajudará a terminar a obra. Por outro lado, é fato também que o Espírito será derramado por aqueles que estejam trabalhando a favor de Deus. Porque aqueles que estiverem simplesmente parados, olhando para o céu, esperando o derramamento do Espírito Santo para concluir a obra, não estarão prontos para isso. Por isso o desafio é enfrentar aquilo que Deus nos dá como missão, aquilo que Deus nos dá como provocação, nos dá como parte do privilégio de atuarmos nesse mundo em que estamos para que pessoas aceitem o Evangelho de Cristo. O convite a você é: não desanime, seja forte, seja corajoso. Deus vai te sustentar, Deus vai me sustentar, essa é a grande promessa. Esse é o grande desafio, mas ao mesmo tempo é o grande privilégio que temos de atuar na pregação do Evangelho. Que hoje seja um dia na tua vida de pregação do Evangelho, nem que seja para uma pessoa, que você encontre no seu trabalho, na sua escola, no seu lugar de convívio, de amizade. Esteja pronto, esteja aberto, esteja disponível e Deus vai usar você da melhor forma possível. Olá pessoal, bem-vindos de volta. Hoje é a 5ª lição da semana. Você já ouviu alguns ditados populares, como por exemplo, mente desocupada é oficina de Satanás? Ou outro, não há crise que supere o trabalho? E tantos outros ditados semelhantes a esses. A igreja de Corinto enfrentava um problema, e você já percebe isso logo na introdução da carta de Paulo aos Coríntios. Quando Paulo fala com a igreja de Corinto, ele fala em resultado de informações que ele recebeu. Você encontra lá uma família cujo autor da carta para Paulo é um tal de Cleo, e Paulo recebe informações dele de que a igreja de Corinto vive um problema de conflitos internos. Esses conflitos internos, essas discussões que passavam internamente na igreja de Corinto, implicavam em dissoluções, algumas por teses religiosas, debates a respeito de doutrinas, outras simplesmente por debate em relação a questões de classe social ou alguma dificuldade que enfrentassem nessa direção. Mas o fato é que, se nada fosse feito, a igreja em pouco tempo, até porque era uma igreja nova, ia se desfazer em meio a tantos conflitos. O que fazer numa igreja assim? Essa também é uma das razões pelas quais Paulo passa tempo em Corinto. Havia necessidade de corrigir a rota, de redirecionar as questões, de modificar a estrutura para que as pessoas, de alguma forma, compreendessem que havia algo mais importante a ser feito do que ficar discutindo coisas sem sentido. Como Paulo resolve essa questão e como Deus ajuda nesse processo? Há uma questão importante aqui. Deus não abandona aqueles que estão enfrentando problemas, não importa que tipo de dificuldade seja. Deus não vira as costas para o seu povo, Deus não abandona as pessoas, Deus não desiste do seu povo. O que acontece nessa história é algo muito interessante. Nesse processo de conflitos, Paulo resolve manifestar para com essa igreja amor genuíno, ao mesmo tempo que faz advertências bastante pesadas à igreja de Corinto, mas ele direciona todo esse processo para aquilo que de fato corrigiria esses conflitos, o amor genuíno de Deus. Para aqueles que estivessem trabalhando direcionados à causa de Deus, com o amor genuíno no coração e desenvolvessem essa percepção a respeito das pessoas, o conflito acabaria. Afinal de contas,
Se estivessem trabalhando todos numa mesma direção, todos para um mesmo objetivo, não haveria margem para conflito. Não é à toa que na carta aos Coríntios a gente tem o sermão, o maior dos sermões, ou uma grande poesia a respeito do amor, Coríntios 13. Usado por muitas pessoas em muitas aplicações diferentes sobre a abordagem do amor, mas se a gente lembrar que o conflito em Corinto era um conflito bastante presente, há uma razão para que essa seja a solução encontrada para resolver definitivamente o problema. Talvez essa também seja a solução para os nossos problemas no mundo atual. Nos conflitos que temos, muitas vezes, por coisas banais, nos lugares em que estamos, nas igrejas que frequentamos, nos lugares dos quais participamos, se estivermos voltados para o trabalho cristão genuíno, se estivermos atuando na direção do amor cristão, pouco espaço restará para o conflito. É fato que Satanás não ficará contente com essas questões e vai tentar colocar outros desafios para que o conflito apareça. Se aprendermos o método de Cristo e aprendermos com Paulo a aplicar esse método, então teremos a solução para esses problemas. E apesar de estarmos no mundo do pecado, poderemos viver a realidade da paz proposta por Cristo, viver a realidade essencial do amor manifesto por Cristo. E então o mundo vai saber que, de fato, somos discípulos de Jesus. Não é à toa que, terminando o seu ministério, Jesus se vira para os seus discípulos com uma repetição constante de uma mesma mensagem. Eu gosto muito dos textos que estão em João, dos capítulos 14 até 17, que manifestam a preocupação essencial de Jesus para este tempo e para a forma como o evangelho seria pregado ao mundo inteiro. Tem uma frase de Jesus que é muito interessante. Vocês querem ser meus amigos? É muito simples, façam o que eu vos mando. E um pouco mais abaixo você encontra Jesus dizendo: uma só coisa vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se entendermos isso, entendemos o evangelho. Se compreendermos isso, entenderemos a maneira amorosa com que Paulo advertiu a igreja de Corinto, mas também transformou a igreja de Corinto naquilo que Deus esperava que ela fosse. Sim, Deus não desiste de nós. Deus quer nos transformar a partir do convívio com Ele, e esse é o convite para hoje. Se no lugar onde você está existem conflitos, ou se você é parte desses conflitos, atue na direção de aceitar o amor de Deus e de buscar uma forma de praticar esse amor. E se você estiver trabalhando nessa direção, os conflitos naturalmente vão cessando, até que acabem definitivamente. Isso não significa que não devemos estar alertas, porque Satanás encontrará outras formas de nos provocar. Mas ainda assim, teremos descoberto o método que corrige tudo isso e podemos atuar na direção da manifestação do amor de Deus. Que essa seja a realidade da sua vida, a realidade do lugar onde você está, a realidade da sua igreja, a partir de você. Não espere que os outros façam isso. O mundo não será resolvido de fora para dentro, ele se resolve a partir de você. Haja você na direção de manifestar o amor de Cristo, haja você na direção de poder atuar constantemente na missão de Cristo. E isso, naturalmente, vai ajudar a amenizar alguns desses problemas e, tomara, resolva todos eles. Que Deus te abençoe, que hoje seja um dia de alegria, um dia de compartilhar amor, um dia de minorar conflitos e principalmente um dia de olhar para frente com a esperança de que Deus em breve vai voltar e todos esses conflitos terminarão. Deus te abençoe, que você tenha um dia agradável. Nos vemos amanhã, continuando e encerrando a nossa lição da semana. Olá pessoal, final da semana, introdução da lição sobre o livro de Coríntios. Que grandes coisas aprendemos essa semana e que são importantes manter em mente. Número 1, que Deus escolhe lugares que não necessariamente são os lugares que nós escolheríamos. Deus enxerga coisas que nós não enxergamos. Deus observa pessoas que nós sequer percebemos que estão lá. Daí a necessidade que temos de que todo o nosso processo de trabalho a favor daquilo que Deus nos chamou para fazer seja feito a partir dele e não a partir da nossa própria competência. Descobrimos também que o Evangelho não muda, o Evangelho é sempre o mesmo, embora os métodos de apresentação, de abordagem ou de prática desse Evangelho possam se modificar. E isso não significa que o Evangelho se mudou, se modificou, significa simplesmente porque enxergamos que algo novo precisa ser feito em determinados lugares. Terceira grande lição que aprendemos: Deus nos convida, Deus nos chama para uma missão, e quando Ele nos chama, Ele também nos capacita. Não só nos capacita, mas Ele fica conosco.
Deus atua na direção de que o evangelho seja mantido a partir dos seus filhos, e por isso ele nos dá força, nos dá coragem, ele nos sustenta para que a pregação do evangelho continue em todos os lugares, até que o cumprimento final aconteça pelo derramamento do Espírito Santo e possamos concluir a obra. Aprendemos também que Deus não nos abandona, ainda que os problemas nos cerquem, ainda que os conflitos sejam a partir de nós mesmos, ainda que nós mesmos sejamos os provocadores dos conflitos, Deus nunca nos abandona, Deus não desiste de nós, o que significa que nós também não devemos desistir das pessoas, nem desistir daquilo que Deus pretende fazer a partir de nós com essas pessoas, ou a partir das outras pessoas conosco mesmo. Deus não nos abandona, Deus não se esquece de nós. Aprendemos também que quando Deus escolhe lugares que aparentemente são difíceis, lugares que a gente não escolheria, é porque Deus viu pessoas ali que necessitam de nós. Aprendemos que nos contrastes apresentados pelos diversos lugares, contrastes de riqueza, contrastes de cultura, contrastes de religiosidade, nestes lugares Deus tem seus filhos espalhados por todo o mundo. E é nossa missão buscar, resgatar, convidar essas pessoas para que retornem para o lar prometido por Deus, o lar eterno. Que essa semana seja o início de uma jornada nesse trimestre, que contribua para que você compreenda, em primeiro lugar, qual é de fato a missão para a qual Deus nos convidou. Que também você compreenda e se sinta estimulado a exercer a prática do amor cristão manifesto nos textos de Paulo, manifesto na experiência de Paulo. E que ao final dessa lição estejamos melhores do que começamos, no sentido de que a missão de Deus seja concluída e o ministério de Deus seja vivo em nós. E com isso, possamos vê-lo voltando ainda em nossa geração. Esse é o meu desejo para você, é o meu desejo para mim. E é a partir disso que eu oro com vocês para a gente encerrar essa semana. Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos, pelo convite que fizeste a cada um de nós para atuarmos na tua missão. Agora te pedimos que, de alguma forma, esse convite seja realidade na nossa vida e que pessoas possam conhecer a Jesus a partir de nós. Tudo isso te pedimos porque confiamos nos méritos de Jesus e é em nome dele que oramos. Amém.